Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio voltamos a focar a nossa atenção na tempestade e nos esforços de recuperação. Estivemos no terreno, falámos com empresas e vamos contar o que vimos. Depois, o layoff que o Governo autorizou para as empresas afetadas exatamente pelo mau tempo. De seguida, falo com a Diana do Mar e a Catarina Almeida Pereira. Esta é a Soma dos Dias. Os estragos provocados pelo mau tempo continuam a acumular-se. O país ainda não teve tempo para se recompor do choque, mas continua a lidar com derrocadas e novos estragos. Os danos económicos podem ser substanciais, sobretudo nas empresas da Zona Centro. A região de Leiria é talvez a mais afetada. Foi lá que nesta semana esteve a jornalista Diana do Mar a olhar para a economia real num trabalho que será publicado, ou que foi publicado nesta sexta-feira. A Diana que junta-se agora a nós à distância. Olá, Diana. Olá, Hugo. Vamos às principais notas do teu caderno de reportagem. Se tivesses de resumir tudo em poucas palavras, o que é que dirias? No fundo, que cenário é que encontraste? Em poucas palavras diria que é muito difícil. Nas 2 semanas depois, sim, ainda há um rastro de destruição, é aquilo que estavas a dizer há pouco, ainda o país não se recompôs, muito menos aqui a zona centro onde estivemos esta semana. Árvores caídas que parecem ter sido cortadas por machados, placas deitadas abaixo, sinais de trânsito vergados, postos tombados, muitos outros a serem ainda reparados, casas sem telhados, jardins alagados, danos de todo o tipo de que se possa imaginar. E muita coisa 2 semanas depois foi limpa, muitas estradas foram desimpedidas, muitos dos amontoados de escombros que vimos nos dias seguintes à tempestade já lá não estão, e há uma tentativa de regresso à normalidade por parte das próprias pessoas, mas naturalmente parece ser ainda muito difícil. Vou dar só um exemplo que me parece paradigmático. Nós paramos para beber um café e a televisão estava ligada e um senhor dizia para o outro: Zé, viste o jogo ontem? Eu fui na terça, tinha havido um jogo na segunda-feira, e falaram sobre a bola durante 2 minutos. A seguir o senhor entrou e perguntou: como é que estão as coisas lá na tua casa, o telhado, blá blá, e pronto. Ou seja, dá para perceber que a realidade não conseguem ser daquela realidade, não é? Saem um bocadinho e voltam a entrar, porque é uma coisa imersiva, não é? E foi tão catastrófico para muitas pessoas, para as que viveram, e mesmo as que não viveram, conhecem alguém que as viveram, portanto, e as dificuldades são claramente imensas, e acho que quem está de fora e não esteve na região centro fisicamente, não tem mesmo noção daquilo que estas pessoas passaram. Na Marinha Grande, Ia dizer, tu visitaste também, ou estiveste também em algumas empresas, ia perguntar-te pela expectativa, aquilo que recolheste, o sentimento principal que as empresas têm, mas tu ias falar também sobre a Marinha Grande. Se quiseres avança para esse capítulo e já vamos às empresas. Precisamente, é a questão das empresas. Na Marinha Grande, que é um conselho forte na indústria, onde estivemos precisamente a olhar para as empresas, esse cenário acaba por ser igualmente ou mais desolador, no sentido em que muitas pessoas têm essa angústia de não saber como é que vai ser o dia da manhã, porque muitas empresas vão fechar, é dos relatos que mais ouvi, e portanto muitas pessoas vão perder o emprego, e depois mesmo as empresas que os podem garantir, quer dizer, há aqui vários cenários em cima da mesa. Há a questão do layoff, depois de cortes salariais, e mesmo as pessoas que terão uma situação mais ou menos estável, quer dizer, elas vão trabalhar, vejam, com a motivação de terem graves problemas, às vezes casos dramáticos nas suas próprias casas. Tudo isto é uma situação, de facto, que acho que ainda não chegou às pessoas. E outro receio que está muito latente, também muito falado por várias pessoas de diferentes segmentos, se quisermos, é que há um receio de que haja um desastre pior do que este, não de foro meteorológico, portanto, uma questão social até. A expectativa nas empresas, indo para a tua pergunta, porque eu estava a dizer, e toda a gente teve a oportunidade de ver de uma maneira ou outra, mais ou menos, nas empresas, quer dizer, há fábricas que ficaram sem teto, sem paredes, desapareceram, estão destruídas totalmente, não há lá nada. Claro que há diferentes cenários e há empresas com alguma capacidade financeira que vão levantar, continuar a atividade e manter uma certa normalidade a médio prazo. Umas já estão a funcionar a 100%, por exemplo. Outras, claramente, vão depender da rapidez com que o fazem, porque correm o risco de perderem clientes, encomendas, se não tiverem condições de dar resposta. Por exemplo, 2 semanas depois, como é que é possível que haja empresas que ainda não têm eletricidade? Isto é uma situação que, mesmo com geradores, que já foram difíceis de arranjar, têm gastos enormes em combustível, não é? Para um gerador a funcionar para alimentar o gerador, naturalmente, 24 horas,
exatamente. Além de que há empresas que trabalham com um nível de tecnicidade tal, que têm máquinas com uma precisão brutal, que a estabilidade que o gerador oferece não lhes permite ligar essas máquinas, porque essa precisão não vai ser alcançada. Portanto, tem a capacidade de produção completamente reduzida, aos mínimos. Mas a nota que ficou foi, efetivamente, de esperança na recuperação, apesar de muitas, esta hora, não fazem sequer ideia da dimensão dos prejuízos, já na casa dos milhões, mas há muita ideia de a gente vai dar a volta, com ou sem ajudas, de uma maneira ou outra. Até porque, Diana, deixa-me acrescentar que o país está naturalmente a olhar para aquilo que são os estragos imediatos provocados em tantas empresas daquela região, mas há aqui possivelmente estragos económicos que são duradouros, porque uma empresa que perde um cliente porque não é capaz de produzir, não é certo que volte mais tarde a recuperar esse cliente quando recuperar a produção. Processo esse que é complexo, mas como se isso não bastasse, não é certo que uma empresa que perca um cliente depois consiga voltar a ganhá-lo. Mas voltamos à conversa, Diana, para te perguntar um outro lado da moeda, que é quais são, no fundo, as principais queixas que ouviste dos empresários? Como é que eles receberam os anúncios dos apoios do governo? Há esta questão, fala-se muito dos apoios financeiros, mas uma das principais questões foi que eu referi há pouco, de providenciarem os meios. Esta da eletricidade é um exemplo fundamental. Portanto, antes de irmos à parte financeira, a parte dos meios. Se tiverem eletricidade, depois vêm as ajudas. Se a eletricidade conseguem restabelecer a parte da capacidade produtiva, não é? Relativamente ao pacote em geral, portanto, elas foram de uma forma geral bem recebidas, creio eu, naturalmente com muitas dúvidas designadamente sobre o layoff, esse é um tema que tem sido muito confuso e que vamos já a seguir falar com a Catarina para tentar ver o ponto da situação, mas continua, desculpa. Pontos específicos das linhas de financiamento, depois, por exemplo, um dado muito comum naquela região, naquelas empresas, é imensas têm painéis fotovoltaicos, muitas delas instalaram-nos ao abrigo do PRR, nos apoios à descarbonização, e, portanto, o investimento que fizeram em todas aquelas coberturas, algumas com mais de 2.000 painéis fotovoltaicos, caiu por terra e, portanto, eles já não têm o investimento que supostamente dizia que ia ser comparticipado, não é? Portanto, na questão dos apoios, as medidas, de uma forma geral, foram bem vistas. Naturalmente que grande parte das empresas, como é natural, estava com uma maior parte da ajuda fosse a fundo perdido, não é? Há só uma pequena parcela na linha de financiamento à reconstrução, pode ir até 10%, não é? A questão de se converterem a fundo perdido. Portanto, são empréstimos que tarde ou cedo vão ter de ser pagos e há esta questão que referiste há pouco. Se as atividades das empresas demorarem a regressar à normalidade, se eles não tiverem capacidade de dar resposta, é natural que os clientes internacionais, designadamente da indústria automóvel, que serve muito da indústria dos moldes da região de Leiria, procure outros fornecedores, porque querem respostas rápidas na capacidade de produção. E aí, se o mercado não responder, ao final do dia, pese embora o período de carência das linhas de financiamento, etc., estas empresas vão ter em cima da cabeça uma dívida em cima dos prejuízos e não só dos lucros restantes, também dos lucros futuros, porque deixam de ter contratos. E acho que não é difícil lembrar, só mesmo para terminar, que há ainda empresas que, embora sejam outros setores que não são predominantes em Leiria, há empresas que ainda estão a pagar os empréstimos que lhes foram concedidos para poderem subsistir durante a pandemia. Portanto, estamos a falar de dívida. Exato. E nesse sentido precisavam de ter ajudas diretas, naturalmente precisavam ter uma fatia maior de ajudas diretas. Aproveito também para relembrar que as linhas de crédito lançadas pelo Governo, aliás, nós estamos a gravar na quinta-feira à tarde e hoje mesmo já foi aumentada a linha que era para a parte da tesouraria, que eram de 500 milhões, passam a 1.000 milhões. As linhas de crédito têm condições financeiras muitíssimo bonificadas, mas são dívida. Não são ajudas a fundo perdido, naturalmente, são garantias do Estado. Obrigado, Diana, cá estaremos para acompanhar a evolução de todo este problema. Diana do Mar, com algumas das notas de reportagem e um trabalho alargado a não perder na edição desta sexta-feira, em negócios.pt e, naturalmente, na nossa edição em papel. E agora, continuamos com o pano de fundo da tempestade, mas voltamos à agulha para o layoff.
Foi uma medida criada pelo Governo para as empresas afetadas pelas tempestades, mas não ficou muito clara desde o início. O layoff foi uma de várias iniciativas do Executivo para acudir ao tecido empresarial da região. Comigo está a Catarina Almeida Pereira, que tem acompanhado este tema. As regras do layoff, num primeiro momento, não ficaram claras, já houve vários esclarecimentos. Sublinho que estamos a gravar esta nossa conversa numa quinta-feira à tarde. Há poucos minutos houve mais uma novidade sobre este tema e, portanto, dentro daquilo que é possível saber, com a informação que existe neste momento, Catarina, quais são afinal as condições do layoff? Olá, Hugo. As dúvidas surgiram desde logo porque as condições que o Governo anunciou ao longo da primeira semana de fevereiro não se concretizaram depois no diploma que foi publicado no dia 5, na quinta-feira. Houve um Conselho de Ministros no domingo, dia 1, houve um comunicado do Conselho de Ministros que parecia indicar que se seguiam as regras do Código do Trabalho, já vou explicar. As regras do Código do Trabalho implicam que a empresa seja financiada em 70% e que o trabalhador só não tem acordos salariais se receber o salário mínimo. Contudo, no dia seguinte, nós fizemos algumas questões sobre o que estava nesse comunicado inicial do Conselho de Ministros e o Ministério do Trabalho, à tarde, emitiu um comunicado onde deu duas garantias. Disse que aos trabalhadores seria garantido 100% do salário líquido, com o limite de 3 salários mínimos, e que as empresas apenas suportariam 20% do salário do trabalhador, em vez dos habituais 30%. Esta ideia foi sendo repetida. No dia seguinte, o 100% líquido foi corrigido para 100% do bruto, em resposta a umas questões que colocámos, e foi uma ideia que foi sendo repetida por outros membros do Governo. Creio que também o Ministro da Economia, se não me engano, se referiu a esta questão dos 100% do líquido em caso do layoff. No entanto, o diploma que acabou por ser publicado não assegura nem a totalidade do bruto, nem a totalidade do líquido. Como já explicámos logo na sexta-feira, esse diploma, que é o que está em vigor, prevê que os valores sejam os mesmos que existem no Código do Trabalho. Assim, em caso de layoff, que pode implicar a suspensão do contrato ou a redução do horário, o trabalhador recebe 2/3 do salário bruto, com um limite mínimo de um salário mínimo, os 920 euros, e máximo de 3 salários mínimos, portanto 2.760 euros. Ou seja, quem recebe o salário mínimo não tem cortes, mas a partir daí há sempre cortes que são de 1/3 do salário bruto ou até superiores acima do limite máximo. De acordo com esse diploma de quinta-feira, a empresa seria comparticipada em 70% pela Segurança Social, como é habitual do layoff do Código do Trabalho, e não 80%. Contudo, estamos a gravar na quinta-feira à tarde, ao final da tarde, e há poucos minutos o Ministério do Trabalho enviou uma nota de esclarecimento na qual revela que já aprovou outro diploma, que estará para promulgação, que vai afinal garantir às empresas, pelo menos durante os primeiros 60 dias de layoff, esses 80% de comparticipação. Depois dos 60 dias, volta a assegurar os 70% que são habituais no Código do Trabalho. Nesse mesmo comunicado, o Ministério do Trabalho confirma os cortes salariais, ao dizer que a compensação retributiva é a que eu disse, 2/3 do salário, nunca inferior ao salário mínimo e nunca superior a 3 salários mínimos. Este tipo de correções também foram muito frequentes durante a pandemia. O que agora se parece corrigir é o valor a comparticipar às empresas, mas não se corrige o valor em relação aos trabalhadores, sem que tenha sido explicado até agora de onde é que veio esta confusão inicial. Claro que, falando em cortes salariais, nada impede que estas empresas, que terão dificuldades óbvias, paguem mais ao trabalhador, mas se o quiserem fazer não são obrigadas a pagar mais. O que está aqui em causa é saber que valor mínimo é que estas políticas públicas asseguram, valor mínimo salarial também, quando financiam os salários através da Segurança Social. Durante a pandemia houve uma fase inicial sem cortes e depois houve uma fase seguinte, pela aprovação de uma norma no Orçamento de Estado, em que o layoff assegurava o pagamento dos salários a 100%, ou seja, as empresas não podiam pagar menos até esse tal limite dos 3 salários mínimos. Claro que se sabe que estas medidas só abrangem as áreas mais afetadas pelas tempestades. No site da Segurança Social está a lista de 67 conselhos. Outro dos objetivos do Governo é que o acesso a este layoff fosse de alguma forma simplificado face ao layoff que está no Código de Trabalho. Isso verifica-se afinal ou não? Sim, e essa simplificação notou-se desde logo no diploma dia 5. Aliás, a alteração que se faz, o que o diploma dia 5 faz, assim em linhas gerais, é dizer aplica-se o Código de Trabalho, exceto
nestas duas questões de simplificação. E em que é que isso consiste? Geralmente, quando há um layoff, há uma fase de comunicação aos trabalhadores e uma fase de negociação de medidas. Na prática, é um artigo que serve para reforçar a intervenção dos trabalhadores no processo, mas que obviamente tem prazos, e com simplificado normalmente também significa que queremos que seja mais ágil, e portanto estes 2 artigos são afastados nesse diploma. De acordo com as informações do Ministério do Trabalho, para pedir o layoff, uma coisa que pode ser feita através dos portais da Segurança Social, deve-se juntar um documento, em vez de se juntarem as atas de negociação, que deixam de existir, deve-se juntar um documento que explica os fundamentos económicos, financeiros ou técnicos da medida, o quadro de pessoal discriminado por secções, os critérios para a seleção dos trabalhadores a abranger ou o número e categorias profissionais dos trabalhadores a abranger. E há outra questão que é, há um outro apoio, que é o apoio do IEFP, mas os dois, o layoff e este outro apoio, não são acumuláveis entre si. Exatamente, e nos últimos dias eu tenho visto tanto o Governo como, por exemplo, a Ordem dos Contabilistas Certificados a chamar a atenção para este apoio, outro apoio do IEFP, que é um apoio diferente, que também está previsto nesse mesmo diploma dia 5. Chama-se Incentivo Extraordinário e, neste caso, o apoio às empresas é do valor do salário bruto do trabalhador, descontando os 11% da TSU a cargo. Tem, no entanto, o valor máximo de 2 salários mínimos e não os 3, no caso do layoff. Por exemplo, a um salário de 1.000 euros corresponde a um apoio de 890 euros, de acordo com um exemplo apresentado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados. Depois ainda podem ser cobertos o apoio à alimentação, aos transportes e eventuais duodécimos dos subsídios de Natal. Nestes casos, cada um destes apoios tem condições, obviamente que eu não consigo aqui alongar e explicar tudo. No caso deste apoio também é preciso apresentar provas que demonstrem a redução da capacidade produtiva do trabalhador, mas tem-se entendido, falava há bocado da bastonária da Ordem dos Contabilistas, que pode ser mais simples o processo. Este incentivo não é acumulável ao mesmo tempo e para o mesmo trabalhador com layoff, ou seja, nada impede que para trabalhadores diferentes as empresas recorram ao layoff em alguns casos e ao incentivo do IFP noutros casos. Também nada impede que em momentos diferentes sim. Para os mesmos trabalhadores as empresas recorram aos apoios. O que não podem é simultaneamente para o mesmo trabalhador, terão de escolher, terão de fazer uma análise e escolher. Tem de avaliar qual é que é o mais se adequa, lá está, estudando as regras que não poderei agora esclarecer todas, sendo que ambos os apoios são acumuláveis com a isenção da taxa social única a cargo do empregador, os 23,75%. Esta quarta-feira, em Leiria, uma responsável de uma empresa dizia que, estando sem eletricidade e com a empresa a céu aberto, o que lhe faz sentido é o layoff, que suspende contratos de trabalho. No caso do apoio do IFP, está previsto que os trabalhadores possam ter formação e as regras também permitem que sejam chamados a exercer temporariamente funções não compreendidas na atividade contratada para prevenir ou reparar prejuízo grave para as entidades empregadoras ou para garantir a sua viabilidade. Esclarecimentos sobre os apoios e sobretudo sobre o layoff, que tem sido alvo de diversos esclarecimentos ou tentativas de esclarecimento por parte do Governo. Obrigado, Catarina. Catarina Almeida Pereira, com este quadro destes apoios desenhados pelo Governo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.